Bom dia, criancinhas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, hoje nós vamos falar sobre a interiorização e a formação das fronteiras aí, né, no Brasil colônia, não, Brasil colonial. Só para a gente relembrar, né, basicamente todas as fundações coloniais portuguesas até o século XVIII, elas foram litorâneas, né, e não foi diferente no Brasil. Né, quando a gente pega aí, né, a extensão territorial, né, do Brasil colônia, né, a gente olha no mapa, a século XVI e XVII é basicamente ocupado o litoral brasileiro, né? E a partir do meados do século XVII começa, né, a haver aí uma interiorização que será incrementada ainda mais no século XVIII. Tá? E toda essa história da interiorização e a própria expansão, né, fronteiriça do Brasil, ela começará com os bandeirantes, né, as bandeiras. Quem eram os bandeirantes? Tá? Basicamente a definição, né? Depois a gente vai explorar melhor o termo e tudo mais. Mas os bandeirantes eram bandos armados que percorriam o interior. Né? Como é que eu chamo interior lá no século XVI, XVII no Brasil? Eu chamo de sertão. Né? O sertão, aí, o interior do país, em busca de riquezas para roubar. Não por nada, muitos vão chamá-los, né, de piratas do sertão. Não só roubar, mas explorar, né, de uma forma mais efetiva. Aí, né? As bandeiras aí, normalmente, né, eram empreendimentos privados, só para fazer uma desambiguação, né? E as entradas contavam com o incentivo da coroa. A gente vai ver depois, né? A partir do século XVII, muitos bandeirantes são contratados por conhecerem o interior pela coroa portuguesa para buscar metais aí no interior. Tá? Mas a gente vai falar sobre a busca de metais logo em seguida. Tá? Há três grandes ciclos aí, né, de bandeirantes, né, o bandeirantismo. Né, o primeiro grande ciclo aí é o de apresamento, né, de caça ao índio, de preação indígena. Né? Um segundo ciclo aí que é o de busca de metais preciosos, que se confunde com este sertanismo de contrato. Né? Em meio ao sertanismo de contrato, nós temos aí a busca de metais preciosos pelo interior. Né? O sertanismo de contrato, efetivamente, um ciclo bandeirante, era a realização de todo tipo de trabalho no interior aí do território, incluindo, né, a busca por metais preciosos. E o terceiro ciclo, as monções, né, como obviamente vocês já devem ter lido, né, o livro do Sérgio Buarque de Holanda, né, Monções, aí, os capítulos da expansão colonial, né, a partir do bandeirantismo, né, que tem origem em São Vicente, que posteriormente iria se chamar São Paulo. Então, quando aparecer em alguma questão aí, os vicentistas, vicentista é o termo, né, que é usado aí como sinônimo, né, de bandeiras ou de bandeirantes. Né? E aí a gente vai falar um pouco mais sobre esse lugar chamado São Vicente, que depois se chamaria São Paulo. Tá? São Vicente, gente, lembre-se, foi a primeira tentativa de colonização de Portugal. Lá em 1532, um camarada chamado Martim Afonso de Souza iria estabelecer na região ali, hoje Santos, né? São Jorge dos Erasmos foi o primeiro engenho de cana-de-açúcar a se estabelecer aí no Brasil, né? Na região aí próxima a Santos, né? Só que acabou não vingando, né, a colonização aí na região sudeste por conta, né, do clima, do solo litorâneo ali, né, em São Paulo, não ser tão propício assim para o plantio de cana-de-açúcar, sem falar da distância, né, em relação ao Nordeste, né, Sudeste e Nordeste em relação a Portugal, obviamente, né, por conta da navegação oceânica à época, o regime dos ventos, né, do Mediterrâneo, do Atlântico, perdão, era muito mais fácil, né,
mais próximo o Nordeste do Brasil de Portugal do que o Sudeste, né, em relação a Portugal. Nós temos aí também, né, uma agricultura de subsistência naquela região. O principal produto lá era o trigo. Pouca circulação de mercadoria nesse princípio aí, né, de século XVI em São Paulo, um grande isolamento e uma consequente, né, pobreza da galera na região lá, né, que ficou a Deus dará, né, por conta da mudança do eixo comercial lá para o Sudeste, tá? O que vai criar aí um grande desenraizamento, ou seja, né, não raiz, a galera vai buscar o sustento em outras partes da colônia bem de boa, né? Vão em busca aí de riquezas no interior do país, e é assim que vai haver, né, o desbravamento por parte destes bandeirantes ao longo do século XVI e XVII, né? Eles vão estendendo cada vez mais para o oeste, as fronteiras do Brasil vão romper, né, as fronteiras lá propostas pelo Tratado de Tordesilhas. Tá? Como eu havia dito anteriormente, o principal produto lá na região era o trigo, e a mão de obra básica, né, a mão de obra que trabalhava, que sustentava aí a região, né, de São Vicente, era a mão de obra indígena. No entorno de São Vicente havia muitas aldeias, né, muitos povos indígenas que ali habitavam. Isso vai exercer uma influência tremenda sobre a região de São Paulo. Muitos europeus, né, que chegam naquela região vão se miscigenar com as índias da região ali de São Vicente, criando, né, o que o Darcy Ribeiro chamou de cunhadismo, né, o termo cunhado aí pelo Darcy Ribeiro, o cunhadismo, né, quando você tinha aí essa aproximação, né, essa troca, né, de portugueses, né, com as tribos indígenas a partir do casamento, e desse cunhadismo vai surgir, né, os mamelucos, que em sua grande maioria, né, habitavam São Vicente, que nós chamamos, né, muitos deles, de bandeirantes. Tanto mais que muitos nem a língua portuguesa falavam, né? A maior parte desses bandeirantes aí falavam, né, a língua geral. A língua geral, né, é o tupi, com algumas palavras da língua portuguesa inexistentes, né, no léxico indígena do período. Né? Essa relação mais próxima entre indígenas e paulistas, né, e os vicentistas, que seja, elas é tratada nesse livro aqui, ó, né, Os Negros da Terra, do João Manuel, tá? João Manuel Monteiro, Índios e Bandeirantes nas Origens de São Paulo. Então, uma referência básica aí, né, para você entender a relação dos povos indígenas aí com os primeiros habitantes de São Paulo, São Vicente, tanto faz o nome, né, e como se dá essa integração cultural, linguística, religiosa, né, entre os habitantes daquela região lá. Né? Lembrando que os índios, no princípio, eram chamados de negros da terra, tá? Pelos habitantes ali, né, da região. Lembrando, né, que muitos jesuítas vão se estabelecer ali exatamente para catequizar os índios. Há, inclusive, conflitos entre bandeirantes e jesuítas, né? O padre Manuel da Nóbrega, né? o padre Anchieta, né? O próprio padre Antônio Vieira vão se estabelecer na região aí de São Paulo, né? Ao longo aí do século XVI e XVII, para tentar catequizar os índios. Tá? Então, o primeiro ciclo, né, de bandeirantismo se dá, né, com a preação ou o apresamento indígena. Como havia dito anteriormente, durante muito tempo utilizou-se, né, mão de obra indígena para trabalhar aí na lavoura, né, no cultivo, mesmo para subsistência, né, no cultivo agrícola da região de São Paulo. Por quê? E nós já falamos disso anteriormente. Os escravos negros africanos,
eram muito caros para a população pobre, né, da região ali de São Vicente, então por isso eles vão, né, começar a aprisionar índios, primeiramente ali no entorno da região de São Vicente, né? O aprisionamento indígena torna-se aí uma atividade sistemática, organizada. A gente pode ver aqui, obviamente, são quadros idealizados daquela época, né? Mas veja o estereótipo, né? Do bandeirante, então, ó, de pés descalços, né? Arma de fogo. Nem todo mundo tinha arma de fogo, né? O mais comum era facões, né? E eles perambulavam, né? Mata adentro aí, atrás de indígenas para capturar, porque eles serviam de mão de obra inicialmente ali, né, para trabalhar nas lavouras de São Paulo ou São Vicente. Lembre-se que essa relação mais próxima entre os paulistas e os índios, né, vão trazer uma riqueza linguística muito grande. Você pega palavras como, né, Morumbi, Pacaembu, né, Tietê, Pindamonhangaba, praticamente todas as palavras da língua portuguesa terminadas em vogal tônica, elas são de origem indígena, e em São Paulo a gente vê muito disso, né? Como eu havia dito, Tietê, Morumbi, Pacaembu, Jaú, Pindamonhangaba, Guararapes. Você tem aí uma dezena, né? Centenas, até mais, né? De palavras aí que vêm, né? Da língua geral, da língua dos índios, e que vão, né, influenciar diretamente aí a cultura e a própria colonização de São Paulo. Né? Só que assim, ó, durante o período em que os holandeses ocuparam o Nordeste brasileiro e também as possessões escravistas, né, de Portugal lá na África, abriu-se, né, aos bandeirantes um baita mercado consumidor para a mão de obra indígena no Nordeste. Né? Aí você dirá, nossa, mas não era proibido escravizar os índios? Pois era proibido, por quê? Era o interesse comercial de Portugal em comercializar, né, os negros africanos. Só que, na falta, né, dos negros escravizados aí, os índios vão substituir, né, nas áreas que se mantêm sob o domínio de Portugal, né, nesse período de ocupação holandesa, a mão de obra, né, para trabalhar nos engenhos aí submetidos a Portugal, ainda naquela região. Né, porque os holandeses vão inviabilizar a venda, né, de escravos africanos para estes engenhos. Então, os bandeirantes vão suprir essa necessidade, capturando os índios aí, né, próximos à região de São Vicente, para levá-los, né, para vendê-los como escravo lá no Nordeste açucareiro, a parte ainda, né, como eu disse, que pertencia a Portugal. Tá? Quando escasseia na região próxima a São Vicente, né, a mão de obra escrava indígena, ou, né, os índios a serem capturados, os bandeirantes vão descendo cada vez mais para o sul, né, porque era mais próxima a região até, né, do que, por exemplo, mais ao norte, né, onde havia uma maior concentração de indígenas. E por que cada vez mais ao sul, ou por que lá no extremo norte? Porque tanto no extremo norte quanto no extremo sul, né, do que hoje é o Brasil, né, nós tínhamos uma concentração de missões jesuíticas. O que eram as missões jesuíticas? Era um lugar, né, onde os jesuítas atraíam, seduziam, né, os povos indígenas para catequizá-los, né? Eram ali que se acomodavam os índios chamados pacificados. Né? Então, os jesuítas atraíam esses índios para as missões ou reduções, pode aparecer com os dois nomes. Pense assim, eram pequenas vilas, né, habitadas por índios e por jesuítas, na qual você tinha uma igreja, casas dos índios, casas, né, dos jesuítas, escola, né, o lugar, as salas, né, para ensinar aos índios carpintaria, oficina,
né? Pomar, era uma vilazinha aí, 200, 300, 400 pessoas. E por que os bandeirantes vão seguir para aquela região? Por um motivo bem simples, né? Primeiro, os índios daquela região, por terem técnicas agrícolas já, né, compatíveis aí com a tecnologia da época, porque os jesuítas, né, ensinavam isso também aos índios, havia, né, uma concentração de pessoas num lugar só. Né? É bem fácil, imagina os bandeirantes irem para o meio da mata fechada para tentar caçar índios. Né? Seria muito dificultoso isso. Então, indo para as missões, eles teriam uma efetividade maior, né? E iriam conseguir capturar, né, muito mais facilmente esses índios, né? Índios que muitos, a maior parte já falavam o português também, por isso acabavam sendo vendidos mais caros lá no Nordeste, né? Sem falar também que serviam, por vezes, a mão de obra local, né, em São Vicente. Né? O fato é que esse confronto entre os jesuítas e os bandeirantes, ele não foi pacífico, né? Esse encontro aí ele foi violento, e com isso nós teremos a destruição das missões, de muitas missões jesuíticas, né, na região aí oeste do que hoje ou na fronteira oeste do que hoje é o Brasil. Tá? E, claro, isso, como você já nota aqui, né, no slide, levará uma expansão territorial, mesmo que indireta. Né? Por quê? Quando os bandeirantes avançam para aquelas regiões, eles começam a fundar vilazinhas, né, a fazer casas, e aos poucos começa a haver, né, pequenos povoados a oeste da então linha de Tordesilhas, que obviamente era uma linha imaginária e que os bandeirantes, né, de forma alguma, sabiam estar ultrapassando. Tá? Essa destruição das missões jesuíticas, elas são um componente bem interessante para a gente logo adiante, tá? O fato é que, a partir de 1654, começa um colapso, né, da escravidão indígena lá no Nordeste. Por quê? Porque, se você notar, nesta data, né, os holandeses foram expulsos tanto do Nordeste do Brasil, como também, né, Portugal, com o auxílio, né, do governador, né, lá da província do Rio de Janeiro, vão conseguir recuperar as possessões escravistas, né, de Portugal lá na África. Né? E assim, né, sucessivamente, vai diminuindo a incidência aí, né, de captura de povos indígenas, a não ser para servir à província de São Vicente, que durante todo o período colonial se utilizou de mão de obra indígena, né, para sustentar ali o trabalho na região. Tá? Mas, em meio a essa preação indígena, gente, né, que a gente pode ver aqui, né, as várias bandeiras de apresamento, não foram poucas, né, vai surgir aí as bandeiras de prospecção de metal, né, de busca de metais aí, né, o chamado sertanismo de contrato já está rolando aqui em meados do século XVII, junto à preação indígena. Né? O desbravamento dessa área aqui, observe, ela vem, né, com a busca por povos indígenas a oeste da então, né, linha de Tordesilhas, que, torna a repetir, era inexistente, né, no senso comum. Ela existia em termos de contrato entre Portugal e a Espanha, mas, de fato, na prática, ela, né, não tinha como saber. Então, aqui, ó, nós temos as várias missões jesuíticas, né? Todas essas cruzes, né, referem-se às missões jesuíticas. Aqui a gente tem uma foto do que restou de uma missão aí no sul do Brasil, né? Aqui um desenho, né, idealizado do que seria uma missão jesuítica ou uma redução jesuítica. Né? Aqui ao sul a gente tinha principalmente jesuítas vindas da Espanha e mais lá ao norte jesuítas, né, vindos de Portugal, como a gente pode ver aqui na legenda, né, deste mapa. Então, como eu havia dito anteriormente, né, concomitante ao apresamento, né, nós temos as bandeiras de prospecção. O que são essas bandeiras de prospecção? São as bandeiras de busca por metais preciosos aí no interior, né? Muitas expedições patrocinadas pela coroa, lembre-se, aí vai se chamar
de entradas, né? E o destino é o interior do país. E quando a gente fala interior do país nesse contexto, né, a faixa oeste, saindo do litoral. Lembrando que nesse momento aí, você tem apenas uma pequena faixa litorânea, desde o Maranhão até o Rio Grande do Sul, de ocupação, né, que não era contínua do território, por sinal. Tá? Era descontínua essa ocupação. O fato é que naquela busca por índios, né, e metais preciosos, patrocinados pela coroa e tudo mais, né, os bandeirantes vão acabar tropeçando aí, né, e literalmente tropeçando em grandes jazidas de ouro, né, na região que eles vão passar a chamar de Gerais, né, e que será extensivamente ou ostensivamente explorada ao longo do século XVII e XVIII, né, se estendendo até mesmo a região aí de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, como a gente vai ver logo adiante quando entrarmos aí, né, nesse desenvolvimento da economia aurífera aí. Lembrando que o ciclo do ouro virá no Brasil ao longo do século XVIII e será literalmente a galinha dos ovos de ouro de Portugal a partir de então. Tá? Em meio a essas bandeiras de prospecção, nós teremos também o sertanismo de contrato. Elas se confundem, né, esses dois, ou este ciclo bandeirante, um só, muitos vão tratar. Né? O fato é que os bandeirantes, eles atuavam como mercenários, né? A gente já falou disso lá anteriormente, nas aulas anteriores, né? Quando falamos, por exemplo, da destruição lá do quilômetro de Palmares. Quem destruiu o quilômetro de Palmares foi Domingos Jorge Velho, ele foi o cara que executou o Zumbi dos Palmares, ele era, né, um bandeirante, um vicentista, né? Falamos um pouco dele lá, Lê do Engano, aula 7, né? E também, além, né, de destruir aí quilombos, né, os bandeirantes atuavam na captura de escravos fugitivos, né, também se encarregavam de massacrar nações indígenas que não se vergavam ao colonizador, né, que eram resistentes até, de certa forma, à catequização indígena, né, à catequização por parte aí, né, dos jesuítas, né? Aí acabavam sendo hostis, então acabava havendo aí por parte dos bandeirantes, né, um convencimento, bem entre aspas, dessas nações aí. Tá? Também trabalhavam como comerciantes, né, faziam expedições para atender vilas muito isoladas, então compravam e vendiam, aí podemos chamar nesse contexto de caixeiros. Por quê? Porque eles conheciam muito bem o interior aí da colônia, ok? E um terceiro ciclo, o ciclo das monções, né? O momento aí que nós teremos por parte, né, dos jesuítas a tentativa, né, de explorar o interior aí do território brasileiro, né? Veja, em São Vicente, os rios nascem, né? Os rios que nascem em São Vicente ou São Paulo, eles correm para o interior, né? Algo bastante inusitado aí, né? Em termos geológicos, tá? E os bandeirantes vão se utilizar, como a gente pode ver aqui nas várias imagens, né? Obviamente idealizados, não tinha fotografia, né? Eles vão usar, né, esses rios que correm para o interior para navegar na época das monções. Monções é cheia, né? Então os bandeirantes aproveitavam, né, as épocas de chuvas intensas, né, quando o nível dos rios aí era muito baixo, né, para adentrar ao território. Né? Agora a gente viu que os bandeirantes, né, era uma população aí majoritariamente pobre, né, desenraizada, e por isso qualquer tipo de riqueza possível os levava a outras áreas. Como é que, de repente, esses caras tornam-se, né, vai lá, heróis em São Paulo? Notem aqui, né, você tem, né, esse monumento aos bandeirantes lá em São Paulo, aí você olha lá a bandeira, né, você tem uma estátua enorme em homenagem a Borba Gato. Quando é que, de repente, estes bandidos, né, porque eram vistos desta forma, como é que, de repente, eles vão se tornar aí heróis?
A gente vai falar mais propriamente disso lá quando formos estudar a Era Vargas, dentro de um contexto lá chamado de Revolta Constitucionalista de 1932, né, que opôs São Paulo a Getúlio Vargas, né? E aí naquela ideia de criar, né, um mito fundador, né, um fulcro de identificação coletiva, como há dias atrás nós nos referimos a Joana d'Arc, por exemplo, né, os cafeicultores paulistas vão acabar, né, buscando na imagem do bandeirante, né? Um desbravador, um aventureiro, né? Alguém com uma coragem inigualável, que construiu o Brasil, que desbravou, tal como você, paulista, que deve lutar contra Getúlio Vargas. Então você tem, né, muitos vestibulares que vão abordar essa relação, né, essa construção do mito, né, do bandeirante, né, em relação aí à luta de São Paulo contra Getúlio Vargas. E como eu disse antes, a gente vai explorar isso melhor quando chegarmos lá na Revolução Constitucionalista, né, na Era Vargas, mas só para a gente dar uma introduçãozinha, pode ser que apareça alguma questão aí em simulado ou em tarefa, que se refira aí ao mito, né, dos bandeirantes, tem a ver com isso, né? Lembre-se, a história, ela idealiza o passado na maior parte das vezes, né? Maior parte das vezes o passado tem muito mais a ver com a vivência do presente do que necessariamente ele tenha sido, né? E assim a gente encerra essa primeira parte da aula 9 e 10, né? Nos vemos logo em seguida, falando da expansão da fronteira e da consolidação da fronteira brasileira aí no período colonial ainda. Beleza? Beijo, galera. Nos vemos logo em seguida.